paz e a graça para todos, meus amados irmãos, aqui do canal Além da Religião. Hoje eu venho trazendo um vídeo polêmico aqui no nosso canal. O Frei Gilson, ele, que é uma pessoa que sempre traz muita gente ao seu convívio, quando eu falo isso, nas pregações dele, ele tem muita audiência, muita gente assiste o Frei Gilson, né? Um abraço para todos os católicos também. E houve uma polêmica muito grande sobre uma fala do Caio Fábio. O Caio Fábio teve uma fala muito polêmica sobre o Frei Gilson, né? O Frei Gilson. E a gente vai passar aqui para vocês o que o Caio Fábio falou sobre o Frei Gilson. Tá bom? Antes da gente passar o que o Caio Fábio falou sobre o Frei Gilson, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, dê o seu like, deixe o seu comentário, ative os sininhos para receber mais vídeos aqui em nosso canal Além da Religião. Fique atento, esse vídeo é polêmico, esse vídeo vai dar e já está dando o que falar sobre a fala do Caio Fábio, falando sobre o Frei Gilson. Vamos acompanhar juntos o que o Caio Fábio falou sobre o Frei Gilson aqui no canal Além da Religião no YouTube. O que o Frei Gilson, assim chamado, falou, e fiquei completamente chocado, porque é preciso você ter uma mente muito retrógrada, muito pequena, muito fechada. E eu realmente não sabia nem quem ele era. Eu não acordo às 4 horas da manhã por razão nenhuma, a menos que seja por algo absolutamente nobre. E aí eu fui pesquisar quem é ele, o que ele diz, e é tudo mais ou menos a mesma coisa. Ele tem uma origem ideológica, teológica, que estão na base dessa concepção tão retrógrada, tão estranha e tão antitética em si mesmo, tão paradoxal nela própria. Senão você veja, ele cita Paulo, cita Efésios capítulo 5, do verso 22 em diante, cita Colossenses capítulo 3, ele não citou nas falas dele, mas ele estava aludindo a, como também ele poderia aludir ao que Pedro diz na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, mas são todas palavras vencidas. Eram pastorais, eram falas contingenciais. Porque, por exemplo, pegue Paulo. Paulo não cria em nada disso, de que existe uma diferença entre homens e mulheres. Por que não cria? Número 1, porque ele era discípulo de Jesus e ele tinha visto como Jesus tratara as mulheres em pé de igualdade e como as mulheres tinham tido situações, algumas vezes, de privilégios que os discípulos homens não tiveram. Por exemplo, a primeira testemunha da ressurreição de Jesus foi uma mulher, foi a Madalena, Maria Madalena. As mulheres estavam com ele regularmente. Os homens fugiram, se dispersaram, se angustiaram, perderam as esperanças e as mulheres ficaram com ele o tempo todo. Lucas, no capítulo 8, diz que elas o vinham servindo durante as suas jornadas, desde a Galiléia até a Jerusalém, até a cruz, até depois da cruz. Os homens se dispersaram, mas elas continuaram juntas. E foram elas que levaram as mensagens de ânimos. Ele ressuscitou. Nós vimos os anjos que disseram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele está aqui. Então, em primeiro lugar, Paulo sabia como para Jesus mulheres e homens não eram distinguíveis em nenhuma perspectiva, muito menos hierárquica. Na vida de Jesus,
isso não aconteceu, essa separação não aconteceu, e as grandes amizades de Jesus foram mais proliferadas entre mulheres do que entre homens, até mesmo do que entre os apóstolos dele. Ele tinha apóstolos de muita confiança, mas ele tinha mulheres de total amizade, como é o caso de Marta e de Maria, com quem ele tem as maiores conversas de intimidade. A segunda coisa é que no texto de Paulo aos Colossenses, aonde ele vai falar depois, mulheres, sejam submissas aos seus maridos, que foi o texto que o Frei Gil pegou, só que ele pegou em Efésios, capítulo 5, e em Colossenses, Paulo começa dizendo o seguinte: porque em Cristo Jesus não há nem homem nem mulher, nem escravo nem liberto, não há também nem judeu nem grego, não há bárbaro nem cita. O que ele estava querendo dizer? Que em Cristo Jesus as diferenciações étnicas estavam mortas, judeus e gregos, bárbaros e citas, isso tudo em relação a Jesus não existia como não existe. Em segundo lugar, ele disse, em Cristo Jesus também não pode haver nem escravo nem liberto. Só há nos nossos dias escravos e libertos, há 2000 anos atrás, porque o Império Romano tinha escravos e libertos. E porque o próprio povo de Israel também praticava a escravidão, não tinha nada a ver com a negritude, mas tinha a ver com a ascensão econômica sobre quem eventualmente, tendo menos, vinha a precisar e até se entregar para um processo de escravitude. Então, em Cristo não há homem nem mulher. E agora eu pergunto, por que só sobrou para ele, tendo a gente resolvido o problema étnico, está nos direitos humanos proclamados, está em todos os tribunais internacionais, está na nossa Constituição, que não há separação entre homens e mulheres, os direitos são iguais. Só retrógrados conservadores antiquados da Idade da Pedra, seres primevos, é que querem levar isso lá para trás. Mas com base na vigência dos direitos adquiridos, não existe mais diferença entre homem e mulher, tanto quanto não existe escravo nem liberto. Por que ele não tentou dizer, então, vamos recuperar a perspectiva da escravidão? Porque Paulo fez uma recomendação de que os escravos fossem generosos e bons para com os seus senhores, e falou para com os senhores de escravos que fossem generosos e humanos para com os seus escravos. Porque nos dias de Paulo, há 2000 anos atrás, isso estava em vigência por causa do Império Romano. Mas assim como a escravidão acabou, e assim como o etnicismo acabou, o sexismo acabou. E essa separação de gêneros, masculino e feminino, também acabou a partir da nossa própria Constituição. Não apenas isso, mas muito mais. Agora, é uma incoerência total ele não levantar, então, o assunto e propor a reincidência, a proposição e a prática de que a gente volte a ter escravos e libertos, volte a ter diferenciação étnica de todos os níveis e racismos de todas as formas. Por que ele se concentrou apenas na mulher? É um trauma do celibato católico dele. Ele está falando por ele, que é um indivíduo que não deveria abrir a boca para falar sobre isso, porque ele não entende nada, nem de homem, e me desculpem, muito menos de mulher. Não entende de vida conjugal, não entende de coisa nenhuma, é um sujeito totalmente abjeto do ponto de vista reflexivo. As coisas que eu fui ver depois que me mandaram esse vídeo aí, eu fiquei chocado. Digo, pelo amor de Deus, ele parece um pastor evangélico do pior tipo. Caio Fábio, eu disse há pouco que a fala de Frei Gilson, né, sobre a qual a gente está falando, que essa fala se tornou motivo de polarização política.
Ontem, a gente viu mais uma vez o pastor Silas Malafaia discursando durante uma manifestação política. Dessa vez no Rio de Janeiro, defendendo a anistia aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro e, por tabela, também a anistia de Bolsonaro. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa relação, desde sempre, né, entre política e religião, entre líderes políticos e líderes religiosos. Se esse diálogo entre aspectos políticos e religiosos é inevitável, como é que pode e deve ser conduzido de maneira mais ética, saudável, republicana, justa, esse diálogo entre política e religião? Não, não é inevitável. Ao contrário, essa história não começou com Jesus. Jesus viveu a vida dele sem envolvimento com nenhuma figura de natureza política, fosse romana, fossem os procônsules romanos dirigindo a Palestina dos dias de Jesus, fossem aqueles que representavam a religião oficialmente junto ao povo e junto aos romanos, fazendo a mediação como o sumo sacerdote Anás e Caifás. Jesus ficou longe desse pessoal, andou distante e advertiu os discípulos dele: tomem cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes, tomem cuidado com esse elemento impregnante, pervasivo, pervertedor e que perverte a pureza da fé. E ele disse: tanto originário dos fariseus, que eram grandes hipócritas, do tipo que essas figuras que estavam ontem ali, mais uma vez, naquele ato completamente malfadado, trágico e que fez chabu horrorosamente, praticam, são verdadeiros fariseus, tanto quanto Jesus disse: nem tampouco abram a guarda ou assimilem o fermento, a corrupção sutil que vem através de Herodes. E mais um aspecto, para não me alongar eternamente, o livro do Apocalipse, nos capítulos 12 e 13, descrevem dois fenômenos arquetípicos. Um deles representa a política, é chamado de a besta que emerge do mar, que cobre todas as nações. O outro é um fenômeno de arquetipia religiosa, chamado de a besta que emerge do abismo, da terra, e que representava a religião, o falso profeta. A religião é chamada de meretriz, porque se vende para o sistema político. E o Apocalipse apresenta essas duas arquetipias que nunca se afastam. Elas estão presentes quase sempre em tudo, mas não é porque seja uma impossibilidade. É possível praticar a fé com verdade, com sinceridade, com pudor, com compromisso cidadão, com compromisso político com P maiúsculo, com compromisso de escolha ideológica em relação ao que seja mais parecido com o Evangelho de Jesus, que tem pautas. O Evangelho tem pautas. As pautas do Evangelho é evangelizar os pobres, uma importância essencial dos pobres, no socorro aos pobres. Não há meritocracia no Evangelho. O Evangelho socorre quem não sabe e não pode se ajudar. Liberta os cativos, dá pão a quem não tem como fazer provisão, se torna solidário, generoso e empático com todas as formas de necessidade humana, socorre o caído. Então, sem compromisso de natureza político-partidária de nenhuma natureza, é a obrigação do que quer que seja congregação de fé chamada de igreja se identificar com co-beligerantes com a proposta de pauta do Evangelho em Jesus, que disse: eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estive nu e me vestiste, eu estive preso e foste ver-me, eu estive enfermo e foste visitar-me, eu era estrangeiro
e vocês me acolheram e me trataram com inserção social. Tudo isso está na pauta de Jesus, com um monte de outras coisas. E é possível você encontrar, de geração em geração, de acordo com a circunstância e com o momento histórico, quem são os grupos que, eventualmente, mesmo não sendo completamente adequados à consciência do Evangelho, mas que mais carreguem as pautas semelhantes às de Jesus. E o Bolsonaro é o anticristo em relação às pautas de Jesus. Ele é totalmente anti-evangelho, assim como o Silas também é anti-generosidade, anti-bondade, anti-misericórdia, anti-empático. É como Elon Musk, que acabou de dizer semana passada que um dos maiores males da humanidade, ele disse que era o maior mal da humanidade, era a empatia, era a solidariedade de uns para com os outros, era cuidar dos outros. Então, esse pessoal está mais distante do Evangelho, de Jesus, de Deus, do que a gente possa imaginar. Eles estão ali como grandes fariseus, representantes da potestade religiosa, vendendo apoio para lá e para cá, tentando granjear o que sobrou do legado do Bolsonaro, que vai se transformar em poeira, como em poeira já começa a se transformar, mas enquanto Bolsonaro esteve no poder, eles nadaram de braçada. O que eles gostariam era de ver a reincidência dessa perversão, que, se Deus quiser, não vai acontecer. Bom, meus amados, vocês viram aí a fala polêmica do Caio Fábio sobre o Frei Gilson. Caio Fábio pegou pesado com o Frei Gilson e não foi pouco não, hein? Isso vai dar o que falar, isso aí já tá dando, mas vai rolar muitas águas ainda. E para completar, para terminar, ele ainda falou sobre aquela manifestação que houve lá em Copacabana no domingo, né? Também pegou muito pesado com o Bolsonaro, com Silas Malafaia, todos que estiveram lá, né? Pois é, eu deixo aí com vocês a opinião de vocês, o que é que vocês acham, deixa aí nos comentários. Eu não vou dar a minha opinião, eu quero que vocês, que acompanham o canal Além da Religião, dê a sua opinião, o que vocês pensam, o que vocês acham dessa fala do Caio Fábio, tá bom? Um abraço para todos, não se esqueça, se inscrevam no canal Além da Religião, ative o sininho para receber mais vídeos assim que a gente postar, tá bom? Como eu sempre gosto de dizer, uma boa tarde, boa noite e um bom dia para todos. Não sei o dia e nem a hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas não esqueçam, dê uma forcinha no nosso canal, se inscreva, faça esse canal crescer mais um pouco, para que a gente possa levar mais distante, mais longe a palavra de Deus aqui no nosso canal Além da Religião. Um abraço para todos, fiquem todos na paz de Cristo e a gente vamos nos ver com certeza no próximo vídeo aqui no canal Além da Religião no YouTube.